A paz do Senhor Jesus, queridos. Eu queria dividir com você esse texto, porque está dentro do meu coração o desejo de iniciar um trabalho por vídeo para aqueles irmãos que desejam conhecer um pouco mais da palavra de Deus e a visão da Igreja Presbiteriana Viva no que tange a viver e aplicar a palavra de Deus. E sobre posturas pastorais, condutas pastorais. Existe um texto em 2 Timóteo 3,15 que diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha só que interessante esse texto, que fala sobre as sagradas letras, as sagradas escrituras, nos fazer sábios para a salvação. Olha só que interessante. Eu gostaria de ilustrar para você essa questão. As Sagradas Escrituras, quando ela se torna a nossa regra única de fé e prática, ela é posicionada acima da nossa vontade, acima dos nossos desejos, acima das leis dos homens. Você vai dizer assim, é antibíblico? Não. Primeiro a lei de Deus, acima das leis dos homens, acima das autoridades, inclusive levantadas por Deus na terra. É claro que a explicação desse contexto é muito mais complexa, mas eu gostaria de ficar falando somente de forma rasa nesse pequeno vídeo. Então, a Bíblia, como regra única de fé e prática, ela envolve a renúncia dos nossos anseios, renúncia das nossas vontades, ela envolve mudar de gosto, mudar de gosto. Se eu gosto de música mundana, a Bíblia, como regra única de fé e prática, me induz, me conduz, me diz que eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que ocupar o meu tempo com Deus. Então, a Bíblia, tendo regra única de fé e prática, ela vai me inclinar para esse desejo também. Se eu gosto, por exemplo, de frango ao molho pardo, que tem sangue lá na receita, chouriço tem sangue na receita, a Bíblia menciona que nós não podemos nos alimentarmos de sangue. Então eu passo por cima do meu desejo, da minha vontade, para poder fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, e se a carne é inclinada a prostituições, a traições, a dissensões, nós temos que suprimir, sufocar a carne para viver a palavra de Deus. Diz o texto, olha só, e que desde a tua meninice sabes que as sagradas letras, as sagradas escrituras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Eu creio que você quer ser sábio para a salvação. Eu creio que você quer ter sua família aos pés do Senhor. Eu creio que você quer viver essa verdade de Deus. Então eu quero aprofundar um pouco mais nesse casamento com a palavra, nessa unidade com a palavra. Porque é assim, casamento não é assim, alegria e na tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza, na fartura e na falta, ser uma só carne, não é assim um casamento? Assim é a palavra de Deus na nossa vida. É assim que ela precisa ser, um casamento, regra única de fé e prática. Você já imaginou como é difícil compreender as regras de um casamento se esse casamento é adulterado? O termo adulterado fala sobre mudar características, mudar uma organização, mudar o que foi combinado, alterar o que foi acordado, alterar o contrato, adulterar. Adulterar também é mudar a condição de honra da parte a qual você fez um acordo. Então, o adultério é exatamente mudar uma característica original. Então, você pensa num casamento adulterado, um casamento em que o esposo ou a esposa cometeu adultério. Indo um pouco mais longe, inclusive esse adultério gerou frutos, infelizmente gerou frutos. Mas esse casamento, ele ainda sobrevive. Ele continua caminhando, mas ali já há uma mudança, há uma adulteração daquele casamento, há uma adulteração das regras combinadas.
E a partir daquele momento, esses dois lados passam a ser literalmente lados opostos. Ele passam a viver um ponto de intercessão e de comunhão, porém, a partir daquele momento já não são uma só carne. A partir daquele momento erraram e tem muita dificuldade para poder dar continuidade a essa unidade. O que fazer? O que fazer é trazer a Bíblia para o seu casamento, é casar com ela. O que fazer é renunciar, o que fazer é desmontar tudo e recomeçar. A Bíblia menciona o poder da graça, o poder do perdão. E o que esse casal precisa fazer? Tem jeito? Tem jeito, é pela Bíblia. Tem jeito, é pela graça. Tem jeito, é pelo perdão supremo liberado por Deus. Tem jeito, é pela capacidade que as duas partes vão ter de perdoar e juntas serem fortalecidas para um recomeço. Então, amado, é muito importante que o viver a palavra, o casamento com a Bíblia seja seguido através desse exemplo. E aonde está a conclusão de tudo isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a Bíblia é um casamento, sim. E que muitas vezes nós adulteramos esse casamento com nossas condutas, com nossos pensamentos, com nossos erros, com nossos enganos. E nós precisamos entender que a Bíblia está certa, que a letra da Bíblia está certa, a regra, a lei, a Bíblia é regra única de fé e prática, ela está certa. Quando há um erro, é da nossa parte. E o que fazer? Se um lado é pleno, certo, correto, absoluto, é a verdade que limpa, purifica e liberta, o que fazer? O que fazer é a gente se humilhar. Descer a casa do olheiro, Jeremias 18:1, ou assim, 2 Crônicas 7:14, se humilhar, orar, desviar dos maus caminhos. Para quê, pastor? Por que tudo isso? Porque é necessário nascer de novo. É necessário, e a gente pode nascer todo dia, tá? Com a medida do arrependimento, a capacidade de nos arrependermos, a capacidade de voltar atrás, a capacidade de entender que Deus nos dá uma nova oportunidade, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Nós precisamos entender, é possível nascer de novo, todos os dias, com um novo âmbito, uma nova perspectiva. Se a gente não fizer isso, a gente vai nos tornar legalistas. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui pode, isso aqui não pode. Sabe por quê, amor? Sabe por quê, filhos? Perdão. Sabe por quê? Adultério. A Bíblia, ela não se sujeita a adultério. Quem se sujeita ao adultério somos nós. Se nós não entendemos que nós é que podemos ser adulterados na nossa essência espiritual, e há um caminho de volta para a gente reconhecer, para a gente renovar e para a gente crescer na graça, e esse caminho é a palavra de Deus. Como pastor, eu não tenho prazer em fazer a minha vontade, mas eu tenho prazer em fazer a palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes não entendem. Muitas pessoas acham que é uma questão pessoal. Nunca foi, nem nunca será. Porque o texto menciona, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É importante lembrar, desde a meninice, desde a imaturidade, já sabia que a palavra de Deus é o caminho para a sabedoria e para a salvação. Gostaria que você guardasse essa palavra no teu coração. Se em algum momento do nosso casamento com Cristo, do nosso casamento com a palavra, nós adulterarmos em algum momento o nosso coração, o nosso entendimento, vamos nos arrepender, vamos voltar para Cristo, porque a palavra de Deus nunca será adulterada, nunca será mudada, ela permanece única, e o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. A gente tem que olhar para nós mesmos, tá? O que a gente está fazendo, como a gente está reagindo. Não podemos criar legalismos, legalidades, justificativas para nossos atos.
A palavra de Deus aplicada, ela é inefável, ela é única, ela é reta. Ela foi feita para crescer a minha vida, acrescentar na minha vida, na sua vida, e acrescentar vida e vida em abundância. A palavra, pastor, João 1 diz que ele é o início, o fim, ele estava lá. A palavra diz que ele é o alfa, que ele é o ômega. A palavra é Jesus. Ele não muda, ele não adultera. A essência humana que sim, mas nós podemos mudar isso, tendo a Bíblia como regra única de fé e prática. Um beijão no teu coração. Em breve a gente está de volta, está faltando pouco. A paz do Senhor Jesus, amado.